Olá, sejam bem-vindos a mais essa TPC. Essa TPC é uma TPC de retomada, onde nós vamos falar sobre, habilidades essenciais, com vistas a atender os diversos públicos, né, que nós temos, nas nossas escolas. Os professores, que já estão no sentido de que eles façam uma retomada dessas habilidades e os professores ingressante, no sentido de trazer, esclarecimentos. A equipe formadora dessa TPC, será eu, né, Cássia, PEC de Ciências e Biologia, o Daniel, PEC de Tecnologia, e a Roseli, que é a coordenadora de equipe curricular. Então, na nossa pauta de hoje, a gente vai ter a leitura de leite, feita pela nossa coordenadora. Ela vai trazer para a gente um histórico das habilidades essenciais, né, e posteriormente eu vou trazer para vocês um recorte das habilidades nas disciplinas, a importância dos objetos de conhecimento, e a gente vai finalizar com uma atividade, mão na massa, que o Daniel vai trazer para a gente, linkando com o que eu vou trazer para vocês. Com você, Roseli. Obrigado, Cássia. É um prazer estar aqui de novo com vocês, pessoal da escola. Uma saudade de vocês, das nossas ATPCs aí, que eu antes tinha aquela interação, era bem mais ativo, né? A gente conseguia trocar ideia, trocar figurinhas aí, era bem bacana. Infelizmente, agora a gente tem essas gravações que acabam posteriormente ficando aí para vocês, mas nós conversamos através dos nossos coordenadores, não é verdade? Cássia, obrigada pelo convite. Vou trazer uma leitura para vocês hoje, pessoal. Asa do Pé, e eu trouxe o Redemoinho em Dia Quente, tá? Eu vou trazer somente um recorte, eu quero até que o Dan passe para a gente aí o PPT, porque eu quero que vocês leiam junto comigo, tá bom? Então, essa leitura a nossa leitura de leite hoje é de Maria Valéria Rezende, tá? E a página que nós vamos ler hoje é um trechinho, né, de Asa no Pé. Então, por favor. Duas amigas dividiam o aluguel, cada uma com o seu quarto. Nenhuma delas era poeta daquela categoria. Questionavam e não entendiam por que escrever aquelas coisas. Escrever já seria uma ambição tão imensa. Mas cordel, Nicole? Tá, é doida. Ria junto, porque todos têm um pouco de razão em tudo que dizem. Comeu um resto de lasanha, bebeu cajuína, assistiu a um filme tão ruim que ficou pensando no significado da vida e na necessidade de tomar banho mais cedo. Debaixo do chuveiro, teve a ideia de declamar um dos seus cordéis na praça para atrair clientes. Sua voz iria longe, ouviriam sua poesia. Encheria os espaços abafados pelas mãos debochadas. Era boa, sabia disso. Se ouvissem suas rimas, suas histórias, como eram emocionantes, tocantes, com certeza se sentiriam interessados. Insistiu. Voltou no dia seguinte, 10 da manhã. Estendeu o pano, os cordéis, bebeu a água da garrafinha amarela que levava para todo canto. Limpou a garganta, puxou os versos pela memória, se lembrou da patativa. Bora, Nicole, coragem. Aumentou o volume da voz e soltou. Vou contar neste cordel uma história emocionante da mulher de pés alados e cabelos flamejantes, sua voz enfeitiçada como música encantada pelos ares viajantes. Duas mulheres olharam. Um homem que vinha carregando uma caixa diminuiu o ritmo. Os mototáxis do ponto da esquina, que ontem cochicharam e depois pararam de dar atenção, encararam calados. Depois, um cutucou o ombro do outro, como quem diz, olha ali tua namorada, e riu. Nicole continuou. Pelas noites recolhia os temores secretivos e vagava pelas ruas com um amor tão tempestivo que o sol relampejava, todo mundo admirava seu fulgor imperativo. Era linda e perigosa, com seus olhos serpentinos, mas fazia a caridade de ouvir os desatinos de quem tinha a humildade como a chama da verdade nessa vida peregrina.
As pessoas que antes ouviram já não davam atenção. Estavam falando sozinhas, dizendo suas rimas para os pássaros cagões e fracos, tão incertos como todo aquele povo que talvez não merecesse seu esforço. Talvez fosse o caso de desistir daquela gente, de abandoná-la. Não tinha jeito. Não importava se alguém tentasse, se desse uma chance para que abrissem a mente, dilatassem as pupilas, descolassem os pulmões. Seria sempre as mesmas pessoas. Nada nunca cresceria. Naquele chão, nenhuma outra planta brotaria. Recolheu seus folhetos, seu pano vermelho e deu meia volta. Então se deparou com uma figura impensada. Olhou dos seus olhos castanhos os olhos de um pipoqueiro que estava sentado num banco logo atrás e que, por um milagre, por um amor em seu peito, lhe assistia. Bom, gente, é isso. Eu trouxe para vocês essa leitura. Primeiro que leitura de deleite é algo que a gente se delicia, né? Que a gente gosta de fazer, que a gente sente prazer em ler. Tem gente que gosta de ler bula de remédio. Dizem que algumas pessoas gostam. Eu gosto de leituras com rimas. Este livro ele não é todo de rimas. Ele traz algumas páginas bem diferenciadas. E esta, Asa nos Pés, foi o que me chamou a atenção e eu achei muito legal trazer para vocês. Mesmo porque nem sempre tem que fazer sentido a leitura, né? Mas eu achei sentido nela o fato das vezes a gente estar fazendo coisas que a gente pensa que ninguém está percebendo, que ninguém está vendo. E quando a gente menos percebe, naquele cantinho tem assim, lá, de repente, um pipoqueiro olhando a gente, né? E eu acho isso, como diz uma velha amiga, chega a me arrepia. Gosto muito, tá bom? Obrigado de novo, Cássia, pela oportunidade de estar aqui novamente falando com os professores. Para mim é um prazer imenso. Adoro conversar com eles, adoro quando eles vêm aqui na diretoria, a gente troca muita figurinha. Cresce muito o nosso trabalho quando a gente os ouvimos. Obrigado e aguardo você me chamar novamente, que eu acho que eu volto para fazer mais uma pequena intervenção aqui, tá bom? Então, vou pedir para a Rose trazer para a gente esse levantamento histórico das habilidades essenciais. Então, nós há algum tempo, Cássia, já fizemos um estudo sobre as habilidades essenciais, lá quando voltamos naquele momento mais repentino dessa pandemia que nos segurou em casa por um período. Durante esse período de tempo também que ficamos em casa, eu tive alguns parceiros, como foi a Renata, como foi o Lindenberg, e nós trouxemos novamente falando sobre as habilidades essenciais. Discutimos naquele momento sobre a base comum curricular, né, que naquele momento estava sendo discutido também o currículo paulista, que traz também recortes da nossa base comum curricular. E naquele momento nós trouxemos algumas atividades bem interessantes que relacionavam justamente esses recortes que foram acontecendo no meio da pandemia, para fazer com que a gente destacasse algumas habilidades com maior evidência. E nós vamos até tentar deixar o link, né, para quem está em casa, pegar novamente esse material, dar uma estudadinha, porque hoje nós não vamos nos aprofundar, mas nós vamos recordar algumas coisas, pegar alguns exemplos, né? Nós trouxemos a base comum curricular, que já veio caminhando para o nosso currículo paulista. Do currículo paulista foi elaborado alguns materiais, como, por exemplo, o nosso currículo em ação, que aí tem uma quantidade grande, elencada de habilidades que nós trabalhamos no decorrer do ano, certo? Para facilitar e aí trazer as habilidades essenciais, a Secretaria trouxe o Aprender Sempre, que é um recorte lá do nosso currículo paulista, que trouxe as habilidades que são essenciais para que o ano seguinte o aluno conseguisse progredir, crescer um pouco mais. Mas, como eu disse, eu vou deixar para vocês o link. Não vou falar muito, me estender muito, porque eu acredito que a Cássia aí tem bastante coisa para falar para vocês. Mas eu vou deixar o link, né? A equipe vai deixar o link aqui, para que vocês retomem esse assunto. Verifiquem lá também que nesse mesmo que nós vamos deixar isso aqui embaixo, pessoal. Nós vamos deixar também
algumas links que vão levar também a algumas sugestões de atividades utilizando o Aprender Sempre, que é muito importante. Nós vamos deixar que estão lá no nosso blog da diretoria. Nós só vamos colocar novamente para que fique mais fácil o acesso para vocês. E quem tiver dúvida, às vezes, em alguma fala da Cássia durante o desenvolver dessa TPC, a gente depois também pode estar disponibilizando um link de um formulário para a gente poder ouvir um pouquinho vocês e nas próximas ATPCs tirar algumas dúvidas que vocês forem colocando, tá bom? Temos bastante professor novo na rede, nós sabemos que muitos deles precisariam até de um tempo maior de estudo, que esse tempo acaba sendo muito pequeno da diretoria para estudar com vocês. Aproveitamos até os momentos de formação presencial, que nós, no momento, estamos fazendo bastante com os professores que pegaram o projeto Aprender Juntos. Mas sempre estamos retomando e falando um pouquinho mais sobre as habilidades essenciais e todo esse recorte que ela traz e a necessidade dela para esse momento, tá bom? Cássia, deixo a palavra com você, com o Dan, e qualquer coisa, estou por aqui, chama e a gente participa de novo. Grande beijo para você. Ok. Então, no próximo slide, eu trouxe aqui para vocês, né, uma apresentação sobre os diferentes tipos de habilidades que a gente tem, né? E o foco nessas habilidades essenciais. E essas habilidades, a gente sabe que elas são aquelas habilidades prioritárias, né? Aquelas habilidades fundamentais, né? Que sem as quais, né? As demais habilidades dos anos subsequentes o desenvolvimento delas seriam prejudicado, né? Essas habilidades, elas fundamentam as habilidades que serão trabalhadas posteriormente. Elas são as habilidades que são base para as habilidades mais complexas, né? A partir dessas habilidades, a gente tem as habilidades complementares, né? Essas habilidades complementares, a gente tem as habilidades que se estruturam a partir dessas habilidades essenciais, né? E a gente tem aquelas habilidades que ampliam e aprofundam o conhecimento do estudante. Além das habilidades essenciais, a gente tem também aquelas habilidades chamadas de habilidades suporte, né? Então, essas habilidades suporte, elas vão dar a base ali para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Elas vão apoiar, né? Elas dão suporte, o próprio nome já fala, elas dão suporte. E essas habilidades suporte, geralmente elas são dos anos anteriores. A gente fala muito também de habilidades estruturantes, né? As habilidades estruturantes são essas habilidades essenciais, né? Por que que elas são estruturantes, né? Que elas trazem o conceito central daquela questão. Então, ela dá estrutura para o que virá depois, né? E lembrando que cada habilidade, ela é ligada a um objeto de conhecimento de cada ano e série, né? Então, essas habilidades, elas apresentam ao professor o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, e também o que não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Porque talvez nós tenhamos a ideia, quando a gente fala de habilidades essenciais, é essencial desenvolver aquela habilidade naquela série. Dá a ideia de que a gente vai trabalhar só com as habilidades que precisam ser desenvolvidas e que não foram trabalhadas ainda. E, na verdade, não é essa a proposta da COPED. Dentro dessas habilidades essenciais, a gente também vai trabalhar as habilidades que precisam ser recuperadas. Então, a gente, dentro de determinada série, a gente retoma outras habilidades, conforme eu vou mostrar posteriormente. No próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês um recorte, né? Em 3 disciplinas, matemática, história e ciências, apenas no 9º ano, né? Então, eu quero trazer aqui um comparativo das habilidades, né, que existem no currículo paulista e o recorte feito, né, nas habilidades essenciais. O que é importante a gente estar entendendo aqui,
porque às vezes a gente fala, um recorte, né, as habilidades essenciais, elas são um recorte das habilidades do currículo paulista. Mas, vamos entender como que isso se dá, através de exemplos, né. Então eu tenho aqui o componente matemática, né, no ano. Então o currículo paulista, ele traz para mim 24 habilidades a serem trabalhadas nesse componente. Só que quando eu vou olhar na minha matriz de habilidades essenciais, eu tenho 36 habilidades, né. Então aí, o professor, principalmente o professor ingressante, ele pode ter dúvidas, né. "Ué, mas não é um recorte? As habilidades essenciais não é uma parcela das habilidades que precisam ser trabalhadas, não são só essenciais as essenciais, não são só as essenciais, né". Mas o que que acontece? As habilidades essenciais são aquelas que são essenciais para que o aluno, consiga avançar no seu desenvolvimento sem prejuízo, né. Então aqui dentro dessas habilidades essenciais, eu vou ter, habilidades de anos anteriores, né, que são trazidas, né, que vão servir de base para que o aluno consiga estar sanando aquela defasagem, né. Quando você pega o componente de história, então, no currículo paulista, né, ele me apresenta 35 habilidades de história, né. E eu tenho na minha matriz de habilidades essenciais, eu tenho 24, habilidades. Então o que que ocorre? Com essas 24 habilidades, priorizadas, nessa matriz de habilidades, eu consigo assegurar, que esse aluno consiga, dar prosseguimento ao que ele precisa aprender no ano subsequente, né. Não que as demais habilidades aqui do currículo paulista, que elas não sejam importantes, elas são muito importantes também, mas eu consigo, nesse componente eu consigo, fazer esse recorte, fazer essa seleção de 24 habilidades essenciais. No componente curricular de ciências, eu tenho, 21 habilidades no currículo paulista. E quando eu vou olhar, na matriz de habilidades essenciais, eu tenho 20 habilidades, né. Então, quando a gente olha de uma forma mais superficial, vo né, esses números te induzem a pensar que o que que aconteceu aqui? Eu tinha 21, eu selecionei 20 habilidades e eu descartei uma habilidade apenas. Então, dessas 21, 20 habilidades são as essenciais. E não é assim que funciona, né. Na verdade, dessas habilidades do currículo paulista, eu tive, eu tirei 2 habilidades, foram tiradas, né, 2 habilidades, que é a CI 03 e a CI 05, e aí a gente pode pensar: "Pô, tirou 2 habilidades aqui, então por que que não tem 19 habilidades essenciais aqui, né, na matriz?". Porque aí o que que acontece? Não foram trazidas habilidades de ano nesse caso, né, não foram trazidas habilidades de anos anteriores. O que aconteceu foi que eu tenho uma habilidade aqui no nono ano que ela é repetida, né. Ela é trabalhada, que é a CI 07, ela é trabalhada tanto no primeiro bimestre como no segundo bimestre. Então o que que eu quero que vocês percebam? É que neste recorte, né, de habilidades essenciais, houve um estudo bem aprofundado da Coped, a partir da Coped, para que a defasagem, dos alunos, fosse diminuída, cessada. Quero trazer também aqui agora para vocês a questão da coerência toda desse sistema, né. Então, por que que essas habilidades essenciais, elas são importantes, né? Elas apoiam o nosso material, né, o Aprender Sempre. A partir delas, a gente tem as sequências digitais, nós temos as ADEs, nós temos, a avaliação diagnóstica de retorno, né, a ADR, que a gente está, vendo agora. A gente tem as AAPs,
As aulas do centro de mídia são apoiadas nela. A gente tem até formação continuada. Então, a gente tem todo um alinhamento do sistema a partir dessas habilidades essenciais. Então, num estudo feito pela COPED, né, num alinhamento feito pela COPED, com vistas a sanar as defasagens dos nossos alunos. E aí, uma questão também bastante importante é a questão dos objetos, da importância dos objetos de conhecimento, né? Então, a gente não tem habilidade se a gente não tem objeto de conhecimento. Então, é importante que que a gente observe os objetos de conhecimento, para a gente não ter, porque hoje a gente tende a trabalhar mais como a gente está trabalhando mais com habilidade, observar, priorizar as habilidades, não que não seja importante, mas a gente não pode deixar de lado também os objetos de conhecimento, porque eles trazem coerência para a gente, né? Eles ajudam a gente a entender todo esse sistema e como que o aluno deve aprender, né? Então, trouxe essa questão aqui, é possível recompor a aprendizagem olhando apenas para as habilidades essenciais, né? Então, lembrando que o currículo, ele é centrado na aprendizagem e no resultado, né? E os objetos de conhecimento, eles são importantes porque eles trazem os conceitos centrais, né, que deverão ser aprendidos pelos nossos alunos. Então, eles nos ajudam, ele baliza o nosso trabalho, ele permite que a gente tenha facilidade de trabalhar com os materiais que são disponibilizados para nós, né? Nesse caso aqui, o material aprender sempre, né? E lembrando também que cada habilidade essencial é associada a um objeto de conhecimento. Então, aqui, eu peguei um exemplo, né, da disciplina de ciências, pensando públicos, né, que nós temos atualmente dentro da escola, né, a gente tem uma diversidade, mas a gente pensa muito nos professores que já estão na rede e nos professores que estão entrando, né. Então, penso em rememorar, né, isso aos que já estão e apoiar aqueles professores que começaram agora, né. Então, quando a gente vai observar essa matriz de habilidades essenciais, né, e eu quero procurar, por exemplo, uma habilidade ali que eu esteja trabalhando, até mesmo quando eu estou fazendo um plano de aula, né. Então eu estou buscando uma habilidade do sexto ano, por exemplo. Eu deixei aqui, pois coloquei, em ênfase, estou procurando uma habilidade do sexto ano. Que bimestre? Quarto bimestre. Qual unidade temática, né? Nesse caso aqui, Terra e Universo. Eu tenho os códigos das habilidades, eu tenho as habilidades propriamente ditas, né, que a gente chama também de descritores, e eu tenho objeto de conhecimento. Então é importante o professor, ele tenha, ele olhe essa matriz com bastante familiaridade. É importante, como que eu costumo fazer? Se eu estou procurando no sexto ano, eu observo primeiro a série, eu observo qual é o objeto de conhecimento dessas que está sendo trabalhado aqui nesse quarto bimestre. Olha só, nesse quarto bimestre aqui, a minha unidade temática é Terra e Universo. E vocês podem observar que o objeto de conhecimento dessa unidade temática é o mesmo, né? E aí a gente pode refletir por que é o mesmo? Porque é um objeto de conhecimento bastante importante para dar respaldo para o professor, para que os alunos consigam entender questões mais complexas que virão posteriormente, tá? E aí as habilidades, aí o professor vai olhar em seguida quais habilidades estão sendo desenvolvidas, né, neste bimestre, e qual é a habilidade que ele está em busca naquele momento, né. Lembrando que
Em ciências, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho 3 unidades temáticas, né, matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu peguei apenas uma das 3 unidades temáticas em apenas um bimestre, que é sempre o 4º bimestre. Então aqui os sextos anos, né, esse recorte aqui, são as habilidades essenciais, do 4º bimestre do 6º ano, tá. E aqui eu tenho as habilidades essenciais do 4º bimestre do 7º ano, né. No próximo slide eu tenho as habilidades essenciais com o mesmo tema, mas do 8º ano e as habilidades com o mesmo tema do 9º ano. Uma questão importante também que eu quero mostrar para vocês, no slide anterior, é como as habilidades essenciais, elas podem ser trazidas das séries anteriores. Então aqui, no 7º ano, né, coloquei aqui em vermelho essas habilidades, a CI 13 e a CI 11. Essas habilidades, elas foram trazidas do 6º ano, né, foi necessário nesse 7º ano que houvesse a retomada dessas habilidades do 6º ano, tá. Para os professores que, não têm familiaridade com esse código, então o que que esse código me diz? Eu tenho, as primeiras letras, significa ensino fundamental, né, é o segmento daquele aluno, né. Aí depois eu tenho o 06, aqui no caso, significa 6º ano, aqui eu tenho o 07, que é 7º ano. CI, que indica para mim que é ciências, e o número daquela habilidade, que é 11, 13, 14, tá. Então aqui fica bem claro para a gente que essas habilidades vieram do 6º ano, observando, dessa forma, tá. No próximo slide, eu tenho um exemplo de habilidades no 8º ano que foram trazidas lá do 7º ano, tá. Então isso, acontece em todas as disciplinas, tá. Eu estou dando esse exemplo aqui de ciência, né, do componente curricular ciências, mas essa questão de buscar habilidades, de outros anos séries, acontecem em todas as disciplinas e segmentos, tá. Não só habilidades são suprimidas, como elas também são acrescentadas, tá. No próximo slide, ok, é o mesmo material, né, só que assim, aqui eu quero mostrar para vocês, que vocês tenham um outro olhar, né. Então eu continuo aqui com o 6º, 7º, 8º e 9º ano, do 4º bimestre, terra e universo, tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, a progressão vertical dessas habilidades, né. Então essa habilidade, ela vai se tornando, mais complexa ao longo dos anos, né. Então aqui a gente tem esse exemplo aqui, da habilidade CI 11, né, que é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Essa habilidade ela é bastante, importante, inclusive ela é até repetida aqui embaixo, conforme eu mostrei anteriormente, né. Mas o que que acontece com essa habilidade aqui? Ela vai ficando mais complexa. Quando chega aqui no 7º ano, eu tenho essa habilidade que é reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Então, se o aluno não sabe identificar e descrever o planeta Terra, né, objeto de conhecimento, olha só, forma, estrutura e movimentos da Terra. Então, se ele não consegue entender fazer essa identificação, essa descrição, é muito complicado para que ele chegue no 7º ano e vá estudar a composição do ar. Há uma progressão vertical, nessas habilidades.
E aqui no 6º ano, por exemplo, ele vai identificar e descrever estruturas do planeta, mas obviamente que lá no ensino, fundamental 1, ele houve um momento que ele precisou conhecer esse planeta Terra, né. Aí ele veio para o Fundamental 2 e aqui ele já vai começar a identificar e descrever. No 7º ano, essa habilidade ela vai se tornando aqui mais, aprofundada. No 8º ano, no próximo slide, o Dani vai passar para a gente. Obrigada, Dani. No 8º ano, aqui, eu tenho essa habilidade CI12. Ele vai construir modelos em diferentes meios, incluindo ferramentas digitais, com base na observação da Lua no céu, para explicar a ocorrência das fases da Lua, dos eclipses, e nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Então, aqui ele já entra em sistema Sol, Terra e Lua, né? Então, como que ele vai falar, começar a entender algo, correlacionar coisas de fora da Terra, né, então até o momento ele estava trabalhando o planeta Terra, conhecendo o planeta Terra, identificando a composição desse planeta, e aí aqui ele vai estar construindo modelos, porque ele vai estar relacionando esse planeta Terra com Sol, com Lua. Então, no 8º ano, continua essa progressão. Quando chega no 9º ano, né, nessa habilidade CI14, ele vai descrever a composição e a estrutura do sistema solar. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é o quanto que, ao longo, né, dos anos, partindo do mesmo eixo temático, as habilidades são progressivas, né? Além de serem progressivas, elas retornam de formas diferentes, e sempre lembrando que o nosso currículo, ele é espiral, né, então aquele assunto ele vai e ele volta de forma diferenciada, de forma mais complexa, mas ele sempre está ali. Quando esse aluno, né, ele for para o ensino médio, ele vai retomar esse assunto de uma forma diferenciada, de uma forma complexa, mas ele vai retomar. Tá? Então, eu acho que a gente entender essa progressão vertical das nossas habilidades dentro do nosso currículo, faz com que a gente consiga entender essa questão do nosso currículo ser espiral. Próximo slide. Quando a gente estava falando do alinhamento de todo o nosso trabalho a partir das habilidades essenciais, né? A gente tem também um alinhamento destas com a matriz de avaliação externa, né? Então, na matriz de avaliação externa, elas conversam com a nossa matriz de habilidades, tá? Então, no SARESP, eu vou trabalhar representações, sistema Terra, Sol e Lua, sistema solar, galáxias. A gente vai trabalhar com distâncias relacionadas ao sistema solar. Então, a gente tem aqui 2 habilidades, né? H28 e H31. No SAEB, a gente tem algumas habilidades aqui também, né? Identificar componentes do sistema solar, entre outras, tá? Então, o alinhamento, né, há um alinhamento dentro do nosso sistema, né, um alinhamento interno, e esse alinhamento, ele extravasa também para a matriz de avaliação externa. Agora a gente vai falar da progressão horizontal. A gente falou, né, da verticalidade, agora da progressão horizontal das habilidades, certo? Certo. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, eu peguei um exemplo, a sequência de atividades 4 da disciplina de ciências. Desculpa, gente, mas o meu componente é ciências e biologia, né, eu quis puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, lógico, né. Então, assim, nessa sequência de atividades 4, eu peguei aqui, né, para exemplificar, ela trabalha com essa habilidade, F09CI14, que significa que é a habilidade 14 do 9º ano do ensino fundamental, né. Não significa que
no quarto bimestre eu trabalhe só com a sequência de habilidades 4. No quarto bimestre eu tenho sequência de habilidades 5, de atividade 5, né? Eu tenho outras sequências, tá? Coincidiu aqui 4 com 4. Essa sequência de atividades dentro do material Aprender Sempre. O objetivo é que o estudante, ao final dessa sequência de atividades, seja capaz de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam os seguintes objetos de conhecimento: a composição, a estrutura e a localização do sistema solar no universo. Então, eu quero trazer essa organização, quero mostrar para vocês essa organização dessa sequência. Tá? Então, tudo é pautado, essa sequência ela é pautada nessa habilidade 14. Então, essa habilidade 14, ela estrutura todo esse desmembramento em subhabilidades que a gente vai ver agora. Então, eu tenho 3 momentos nessa sequência de atividades, né? Um momento da aula 1 e 2, né? Que eu vou falar um passeio pelo sistema solar, um momento da aula 3 e 4, cujo tema é afinal, que é lá em cima, as características dos astros. E no terceiro e último momento, que seria a aula 5 e 6, o tema é satélites naturais do sistema solar e as unidades astronômicas, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma estrutura dentro de cada habilidade. Então, aqui, no primeiro momento, o aluno vai identificar e localizar o sistema solar, vai comparar, vai trabalhar com tamanhos. No segundo momento, ele vai classificar aqueles astros que constituem o sistema solar. Nesse terceiro momento, ele já vai identificar os satélites naturais no sistema solar, ele vai compreender as relações de grandeza espacial e temporal. Então, quando você olha para essa estrutura, você consegue observar que há também hierarquização dentro também das sequências de atividades, tá? Então, há também aqui essa progressão que a gente chama de progressão horizontal, né? E lembrando que tudo isso a partir apenas de uma habilidade, que é essa CI 14, tá? No próximo slide, eu vou passar para o meu colega Daniel, que ele vai trazer para a gente uma habilidade, ele vai trazer para a gente uma atividade que vocês vão poder usar, né? Como fechamento, por exemplo. Volta só um pouquinho, Dani, aquele slide. Sim. Então, aqui, eu tenho 3 momentos dentro dessa sequência. Então, essa atividade que o Dani vai trazer para a gente é uma sugestão que vocês podem utilizar para estar fechando essa sequência de atividades, tá? Dani. Tá certo, obrigado, Cássia. É um momento mão na massa, né? Um momento de fundamental importância quando a gente faz as conexões dos objetos de conhecimento que estão sendo ofertados para os nossos educandos, né? Ao mesmo tempo, a gente faz essa conexão dos objetos de conhecimento com algo prático, né? O que popularmente a gente chama de conteúdo, mas na prática, o que a gente vai aplicar realmente que vai fazer e trazer o conhecimento significativo para o estudante. Então, essa aí é a mãozinha da minha bebezinha, olha que bonitinho, ela estava brincando de massinha no dia, estava colocando literalmente a mão na massa. E é o que a gente espera dos nossos estudantes quando a gente oferta um objeto de conhecimento, faz as nossas pesquisas, temos nossos objetivos a serem alcançados e através dessas ações a gente chega ao produto final, digamos assim, né? Tá certo que a mão na massa é o percurso que nós vamos fazer para adquirir esses conhecimentos. Mas aí eu trouxe alguns exemplos de mão na massa ligado à questão da cultura maker, né? Do faça você mesmo, e principalmente em alguns momentos que a gente não tem a possibilidade de estar trabalhando online, ou seja, conectado com a internet. Então, eu propus aqui para a gente uma atividade offline, né? Uma atividade para trabalharmos desplugados, onde a gente representa o sistema solar através
de imagens estáticas, né? Esse primeiro exemplo é uma imagem numa superfície plana, feita a partir do uso de materiais recicláveis, é claro. Isso aqui é uma lousa pequena de escola, onde os planetas foram feitos com isopor. Nós temos lantejoulas, usamos tinta acrílica, né? Brilho, conhecido popularmente como purpurina, e nós temos o resultado nessa primeira imagem, onde temos a composição dos planetas. Tá aqui a Terra, nós temos Júpiter, Saturno, né? E a gente pode estar ofertando também essa atividade trabalhando de diversas formas, né? Aqui a gente já tem um plano mais tridimensional. Aqui a gente já tem os planetas conectados, todos eles em órbita diretamente com o Sol, né? Um ano passado, num evento confabulando com práticas, nós tivemos um professor da escola Erwin, o José, que ele fazia o sistema solar no chão, desenhava a órbita toda no chão e, através do uso de bolas de verdade, de tamanhos e cores diferentes, eram representados os planetas para maior absorção dos objetos de conhecimento por parte dos estudantes. Então, aqui a gente tem um exemplo para estar trabalhando offline, utilizando diversos materiais diversificados. São atividades diferenciadas, né? A gente muitas vezes trabalha interdisciplinarmente também. Aqui a parceria do professor de ciência do ensino fundamental dos anos finais, em parceria com o professor de arte especificamente. E é muito legal trabalhar. Quando nós estamos alinhados com os nossos pares, o resultado final é incrível. Vocês sabem que isso é verdade, não me aqui chegar e contar uma mentira para vocês. Eu, particularmente, no início do ano letivo, eu sempre tentava perceber, enxergar os professores que tinham esse olhar atento para poder estar trabalhando interdisciplinarmente, e aí para o estudante fica muito mais transparente também, né? Então, quando ele enxerga onde ele está pisando, quando ele enxerga o objetivo dos professores, quando ele se situa nessa realidade, ele consegue ofertar para a gente também os resultados com maior qualidade. Então, para continuarmos, nós podemos também estar trabalhando as habilidades essenciais sem abrir mão do embasamento teórico da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. Em relação à Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens fundamentais que devem ser aplicados de forma integrada aos elementos curriculares no decurso de todo o processo educacional da educação básica. O componente curricular destaca as competências gerais da BNCC, são 10. Aqui, hoje, nós estamos focando na quinta, que é cultura digital, né? Em relação à cultura digital e às habilidades essenciais, a gente pode... no caso, nós temos aqui um software que é incrível, né? É o Celestia, que foi indicado pelo meu amigo aqui da equipe de tecnologia, professor Donizete, também é professor especialista em currículo. O Celestia é, no caso, um programa de astronomia em 3D, de código aberto para Windows, Linux. É muito legal. Tá aqui, ó, o link que dá acesso a esse programa, né? Através dele a gente consegue, vou usar um exemplo bem simples aqui, como a gente usa o Google Maps para a gente conseguir acessar qualquer lugar do mundo, do planeta, qualquer lugar terrestre. Através do Celestia a gente consegue navegar no espaço sideral e ter as informações em relação à distância, a textura dos planetas, em relação às estrelas, às luas. É muito bacana. Outra possibilidade, a gente está entrando direto aqui no site da NASA, que também tem uma plataforma interativa com intenções educacionais para os nossos estudantes. É algo assim muito, digamos, intuitiva essa plataforma, né? E assim, é legal também para a gente estar conhecendo e aprofundando os conhecimentos em relação ao sistema solar e
especificamente essa atividade que vem sendo tratada aqui nessa TPC com a Cássia. Então, olha só, a proposta de hoje seria a seguinte, né? Nós estarmos construindo um mural digital, um mural que vocês já conhecem, eu acho que já está ficando habitual, né? A gente está substituindo um pouquinho o portfólio físico pelos murais do Padlet. E então, a nossa atividade de hoje, visando a questão da cultura digital, seria navegar no site ou no software na plataforma, como quiserem chamar, da NASA, e conseguimos a imagem que mais nos chamou a atenção, seja de uma estrela, seja de um meteoro, do nosso planeta favorito, e construir um mural através do Padlet, onde todos os estudantes vão estar interagindo entre eles e vendo o que mais chamou a atenção do coleguinha. Ao mesmo tempo, eles vão estar interagindo com a plataforma e adquirindo os objetos de conhecimento, ou seja, os nomes, termos que são relacionados à atividade que está sendo desenvolvida em prol de desenvolver as habilidades essenciais, tá bem? Olha só. Aqui nós já temos algumas participações que a gente deixou aqui como exemplo para vocês, né? Nossos amiguinhos colaboraram para a gente deixar esse exemplo muito mais bonito, e já foram postados aqui alguns prints direto na plataforma do Padlet, né? Nós temos aqui Marte, Júpiter, Vênus, Plutão, planeta Terra, né? A gente tem aqui Saturno e uma imagem do Sol. E conforme cada estudante for adentrando lá na plataforma, desbravando, né, navegando e descobrindo coisas novas, a partir do momento que ele seleciona uma imagem, ele vem aqui no Padlet e coloca essa imagem disponível para todos, certo? Bom. Certo. Dani, voltando lá naquela imagem, né, do Padlet, é interessante o trabalho do mural virtual, porque assim, tem uma infinidade de possibilidades que o professor pode estar pensando dentro da sua prática, né? Ele pode, o software da NASA, ele é de muito fácil acesso, né? O professor pode estar desafiando os seus alunos, pedindo para ele, por exemplo, dar um print num dos satélites de tal planeta, ou coloque todos os satélites desse planeta, localização do Sol dentro daquele sistema. Então, o professor, ele tem uma infinidade de formas. Olha que bacana. O professor, ele tem uma infinidade de possibilidades para ele estar finalizando essa sequência de atividade 4 de uma forma bem significativa para aquele aluno, para aqueles alunos. Lembrando que, né, assim como você trouxe para a gente o trabalho com os trabalhos manuais, né, e o trabalho com a tecnologia digital, né? Então, o professor, ele vai observar a sua sala e vai perceber o perfil daquela sala, né? Então, por isso que a gente não trouxe só uma coisa nem outra, né? Porque cada professor, ele tem essa sensibilidade de perceber qual é o perfil da sua sala, né? Tem sala que tem mais facilidade com a tecnologia digital, tem sala que gosta mais daquela mão na massa, né? Ou ele pode também aí pensando e estar buscando aí essa questão do protagonismo dos seus alunos e deixar eles à vontade para aqueles que forem mais de pôr a mão na massa, fazerem, e outros ficarem com a questão digital. Então, tem uma infinidade de possibilidades aí que o professor pode estar utilizando para estar finalizando não apenas essa sequência de atividades que a gente trouxe como exemplo, né, para vocês, mas algumas outras sequências também, né? Tudo pode ser
terminado, né, finalizado de um jeito bem criativo e é bem significativo para os alunos. Legal. Pode vir a ser um mobile, né, como a gente tinha dito. Conheço professores que já realizaram essa atividade com o uso de tecido e pintura. Muitos gostam de trabalhar com objetos já que tem altura, largura e volume. Então depende muito realmente da postura e a criatividade do professor. Sim. Conseguir, através das sondagens, perceber quais são as potencialidades e fragilidades daquela turma em específico, né? Sim, aí ele usa a sua criatividade, sempre lembrando que se está atrelado às habilidades essenciais, né? Ele usa a sua criatividade ali do jeito que ele achar que deve. Então é isso aí. Tá aí o nosso planeta Terra. Lindo, maravilhoso. Já chega, vou cortar aí. Tá. Então aí ele está mostrando para vocês que você pode fazer um recorte e colar no Padlet, vocês podem podem pedir para os alunos, né, tirar um print e salvar e colar no Padlet. Então fica aí essas dicas para vocês. Tá certo. É isso aí, Cássia. Agradeço a todos que estiveram presentes conosco aqui até agora, na nossa aula de trabalho pedagógico coletivo, e até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero agradecer também, principalmente eu quero agradecer a participação dos meus parceiros aqui, né, o Daniel e a Roseli, né, pelo super apoio, e é isso.